A sabedoria da antiga cosmologia. Wolfgang Smith. Capítulo 9. Esoterismo e Cosmologia, de Ptolomeu a Dante e Nicolau de Cusa. Há conflitos doutrinais que só podemos solucionar no plano esotérico. No presente capítulo, proponho-me a refletir sobre a seguinte discrepância: a antítese entre as cosmovisões geocêntrica e heliocêntrica. Ocorre, entretanto, que há mais de um tipo de geocentrismo, assim como há várias formas distintas de heliocentrismo. É necessário, portanto, filtrar essas diferentes concepções, que pertencem a níveis diferentes e não se devem confundir. Apenas assim poderemos lidar com o cerne do problema. Em primeiro lugar, novamente, distinguir entre dois modos bem diferentes de conhecer: a percepção sensorial cognitiva, que nos conduz ao domínio corpóreo, e o modus operandi da ciência física, que acessa o que eu tenho chamado universo físico. Dito isso, torna-se evidente que o geocentrismo primário, aquele geocentrismo que é natural para o homem, é baseado na primeira dessas modalidades de conhecimento. Ao encarar o céu noturno, podemos de fato perceber as estrelas e planetas circundando a Terra, enquanto esta nos aparece central e imóvel. Quanto ao segundo modo de conhecimento, geralmente tomamos como pressuposto que a ciência física posicionou-se inequivocamente do lado do heliocentrismo. Como vimos, porém, no capítulo anterior, ocorre que a física contemporânea nos permite vislumbrar a hipótese de que a Terra não se move e não orbita de fato. De acordo com a teoria de Einstein, nenhum experimento pode provar o contrário. É evidente que não se trata de um geocentrismo propriamente dito. É certo, porém, que no terreno do conhecimento exclusivamente científico, esse é o máximo que se pode dizer. Chamemos isso de geocentrismo físico, para distingui-lo daquele outro gênero. Há também, é claro, um heliocentrismo físico que afirma que é tão admissível considerar-se o céu como estando em repouso quanto considerar que a Terra orbite o Sol. No nível das teorias físicas, não há conflito entre essas duas posições, o que significa que ambas são validadas pelo princípio da relatividade. Como sugerimos no capítulo anterior, aquele princípio é uma expressão clara de que a noção de substância não tem mais lugar na física fundamental. Num mundo que consiste mesmo em relações, a relatividade de Einstein reina suprema. Devemos notar, como é evidente, que não há nenhum heliocentrismo que tenha como base a percepção sensível cognitiva. Em adição, porém, ao que tenho chamado heliocentrismo físico, há a posição promovida por Galileu, que alega, baseado em supostos fatos científicos, que a Terra gira em torno do Sol. Apesar disso, como acabamos de ver, os argumentos de Galileu demonstraram-se falaciosos, e seu festejado e por si muove é mesmo impossível de provar. O que chamarei de heliocentrismo galileano
A imperiosa alegação que até hoje continua a definir nossa Weltanschauung coletiva. Demonstra-se finalmente não mais que um espúrio híbrido dos dois modos de conhecimento supramencionados. Há, entretanto, um terceiro tipo de heliocentrismo que pode ser dito tradicional, icônico e talvez mesmo esotérico. Lidaremos, porém, com este gênero no seu tempo devido. Detenhamo-nos agora em refletir em profundidade sobre o significado daquele primeiro tipo de heliocentrismo. Tem-se sugerido que a cosmovisão geocêntrica corresponde à mentalidade do dito homem primitivo, um tipo que aceita o testemunho dos sentidos de forma acrítica e é supostamente incapaz do raciocínio científico. Sugere-se ainda que a percepção humana é inerentemente falha e sujeita a diversas ilusões. Precisamos ser retificada por meios científicos para que se obtenha acesso ao conhecimento autêntico. Todo cientista admite, é claro, que a percepção sensível constitui mesmo nosso primeiro e único meio de acesso ao mundo exterior. Nega-se, porém, que ela possa, per si, fornecer o conhecimento autêntico das coisas como são. Precisaríamos, assim, suplementar as faculdades humanas por meio de instrumentos científicos e aproveitarmos-nos das teorias que fundamentam seu uso. O papel da percepção sensível no processo cognitivo é, assim, reduzido aos atos elementares, tais como a leitura de um ponto num relógio comparador. Simplificada quanto seja essa breve caracterização da epistemologia de viés científico, ela se presta a identificar a conspurcação da percepção sensível operada pelo cientificismo contemporâneo e sua desconsideração como um meio sério e respeitável de conhecer. Para a mentalidade cientificista, o modus operandi da ciência ocupa o posto supremo como o único meio de obtenção de conhecimento autêntico, como na célebre frase de Bertrand Russell. O que a ciência não nos pode dizer, a humanidade não pode conhecer. Sabemos, é claro, que não é este o caso. Precisamos entender antes de tudo que a percepção sensível cognitiva pode sim fornecer acesso aos domínios da realidade inalcançáveis pela investigação científica. E o que aprendemos em nossa vida diária é parte de um mundo autêntico que a ciência física, enquanto tal, não nos pode revelar. Precisamos ainda entender que a percepção sensível não é um ato fisiológico nem psicológico, mas se consuma no intelecto autêntico, a mais elevada faculdade do complexo humano, tão elevada, enfim, que, de acordo com a filosofia platônica, transcende os próprios limites do tempo e do espaço. Mesmo nas mais humílimas manifestações cotidianas, a percepção sensível mostra ser algo de miraculoso, algo que literalmente não é deste mundo. O que realmente limita a veracidade e a profundidade da percepção humana não são nossas faculdades em si, mas o uso que delas fazemos. E neste aspecto parece mesmo ter havido um declínio coletivo que vem desde tempos imemoriais. Parece que a conspurcação científica teve um efeito debilitante em nossa capacidade de perceber, acelerando nossa decadência coletiva desde aquele estado imaculado, no qual, de acordo com São Paulo, apóstolo, em Romanos 1, 20 a 22, éramos capazes de penetrar
nas coisas que foram feitas e aprender as coisas invisíveis de Deus que elas exemplificam. Voltando à questão do geocentrismo, devemos notar que a cosmovisão a que chegamos por meio da percepção sensível é evidentemente geocêntrica. À luz das reflexões acima, entretanto, podemos acrescentar que este fato, longe de constituir um estigma, confere legitimidade e primazia à Weltanschauung geocêntrica. Parece que esta visão corresponde à perspectiva humana normal, que não pode, enquanto tal, ser considerada ilegítima ou desprovida de veracidade. O que aprendemos por meio das percepções sensíveis é que a Terra sobre a qual caminhamos repousa no centro do universo e que o Sol, a Lua, os planetas e as estrelas revolvem ao seu redor. Para sermos precisos, devemos notar que o ponto de vista geocêntrico não se recomenda apenas à compreensão de mentes ignaras e carentes de instrução, como nos tem sido dito. Essa cosmovisão é, na verdade, compatível com a compreensão dos sábios e dos santos. Devemos notar ainda que há correspondências numéricas até então ignoradas entre os aspectos Gestalt da astronomia planetária e a anatomia sutil do homem, que foram descobertas há pouco tempo por um fenomenologista alemão chamado Oskar Marcel Renzi, e que não poderiam, mesmo num esforço imaginativo, ser tomadas por acidentais. Mesmo que estas congruências, que constituem um verdadeiro isomorfismo, desapareçam numa astronomia não geocêntrica, elas nos permitem concluir que o geocentrismo, longe de ser uma posição ilegítima, tem mesmo uma certa primazia. Devo acrescentar ainda que esta afirmação pode ser feita a partir de um ponto de vista estritamente científico. Não se trata de modo algum de superstição ou vontade de crer. De fato, como notei a Lures, as alegações de Renzi não apenas satisfazem os critérios da validade científica, como tornam possível provar, com base na chamada teoria do design inteligente, que a explicação naturalista vigente da origem do nosso sistema solar é mesmo inadequada. A doutrina tradicional do geocentrismo baseia-se na concepção do stellarium, a esfera de astros, que rotaciona diariamente ao redor da Terra. Entre aquela esfera celeste e a Terra há os planetas, os vagantes, que diferem das estrelas em razão da complexidade de seus movimentos aparentes. O mais importante, no entanto, é que a arquitetura cósmica subjacente, composta de duas ordens de esferas, é a concepção de uma esfera externa repleta de estrelas, revolvendo perpetuamente ao redor da esfera terrestre, que permanece imóvel no centro absoluto do universo. É crucial notar a diferença entre essas duas esferas, que não é meramente cosmográfica, mas ontológica, o que significa que as respectivas esferas representam planos ontológicos distintos, dois mundos diferentes, por assim dizer. Devemos notar ainda que até hoje falamos de esferas num sentido destacadamente ontológico. É crucial ainda entender que esses dois mundos, o terrestre e o estelar, definem uma ordem hierárquica. O estelar é superior ao terrestre. Quanto a este,
devemos notar novamente que os adjetivos alto e baixo mantiveram sua conotação hierárquica até os nossos dias. Essa concepção duosférica do cosmos define uma dimensão de verticalidade, que é simultaneamente cosmográfica, ontológica e axiológica. A distância astronômica, mensurada como seja em metros ou em parsecs, que separa a Terra do estelato, torna-se assim indicadora de um hiato imensurável, também ontológico e axiológico, que separa os dois domínios. Poderíamos acrescentar que o mundo estelar, conquanto não possa ser identificado como o mundo espiritual, que é metacósmico e invisível ao olhar mortal, reflete o espiritual de modo preeminente. Tais indicações, esparsas quanto sejam, são suficientes para fornecer-nos um vislumbre inicial do que seja a cosmologia geocêntrica. Vemos, antes de tudo, que Galileu, com seu telescópio e suas polêmicas, investiu contra muito mais que uma mera cosmografia. Não se tratava meramente de saber se a Terra se move ou não, nem mesmo de se esclarecer se as alegações de Galileu contradiziam certas passagens das Escrituras, como, por exemplo, as que falam do Sol nascente ou Sol em curso. O alvo era mesmo uma Weltanschauung em sua integridade. O que Galileu realmente atacou foi a noção de uma hierarquia cósmica, de uma verticalidade no sentido tradicional, ontológico e axiológico. Notemos que essa noção não é apenas fundamental para a concepção mesma de ascensão espiritual, mas constitui a base de toda a economia da vida cristã. Poder-se-ia objetar a isso dizendo que é possível ascender espiritualmente sem que se voe em direção aos céus. É verdade, no entanto, que o sentido espiritual ou metafísico da verticalidade está em profunda conexão com o sentido cosmográfico, muito embora eles devam ser distinguidos claramente. Não é mera imaginação ou obra de poetastros piedosos dizer que Cristo, antes dele, Enoque e Elias, elevou-se aos céus à vista deles, e a nuvem o ocultou aos seus olhos. Atos 1, 9. Permanece a questão: será que os dois sentidos de verticalidade podem mesmo ser separados num plano existencial? Ou será que o sentido cosmográfico não desempenha um papel crucial na vida espiritual? É difícil imaginar que alguém que pense como Einstein, que um sistema coordenado serve tanto quanto o outro, possa de fato manter uma crença viva nas verdades operativas do cristianismo. O que conta espiritualmente é aquilo em que cremos com a inteireza de nosso ser. Inclusive, poderíamos dizer do próprio corpo, o componente corpóreo de nossa natureza. Não é verdade que o primeiro mandamento nos exorta a amar a Deus de todo o coração, com toda a alma e de todas as forças? Resta pouca dúvida de que o ternário corpo, alma e espírito corresponde ao pneuma, psique, soma de São Paulo, o que significa que somos intimados a amar a Deus não apenas com nossas faculdades mentais e espirituais, mas também com o nosso ser corpóreo. Ademais, em sintonia com este princípio básico, a Igreja já declarou que o sentido literal ou corpóreo das Escrituras não pode ser desconsiderado ou banido, como é o expediente comum dos teólogos contemporâneos.
O autêntico cristianismo sempre rejeitou todo gênero de angelismo. Se o homem é de fato um ser tricotômico, suas convicções religiosas e sua disciplina também devem sê-lo. Voltando ao conceito da verticalidade, notamos que o sentido cosmográfico dessa noção não pode ser desprezado impunemente. Eu ousaria dizer, ademais, que a história nos parece dar provas disso. Não é nenhum acidente que no rastro da Revolução Copernicana a fé religiosa tenha decrescido visivelmente. Nos estratos mais educados da sociedade, em especial, a crença nos ensinamentos do cristianismo, isto é, o que dela restou, tem se tornado cada vez mais opaca e desprovida de realidade existencial. Há exceções notáveis, graças a Deus, mas a corrente geral é inconfundível. O homem ocidental tem mesmo desprezado sua orientação espiritual. Ao perder seu senso de verticalidade cosmográfica, ele se encontra num universo planificado, no qual as preocupações da religião autêntica fazem pouco sentido. Que não se diga mais que a religião ou a espiritualidade podem prescindir da cosmologia. Nada poderia estar mais distante da verdade. Como Oscar Milosz observou sabiamente, a não ser que o conceito que um homem tem do universo físico esteja de acordo com a realidade, sua espiritualidade estará aleijada nas raízes. Sim, é isso que acontece diante dos nossos olhos. Quando Galileu e seu famoso julgamento... não temos outra alternativa a não ser aprovar a defesa feita pela Igreja de uma oposição que é, enfim, autenticamente sua. Precisamos entender que a cosmologia geocêntrica constitui inerentemente uma doutrina icônica. Ela se inscreve entre as ciências tradicionais e não entre as modernas, que tratam dos aspectos materiais e, portanto, não icônicos da realidade cósmica. Como explica Seyed Hossein Nasser. As ciências modernas também conhecem a natureza, mas não como um ícone. Elas são capazes de nos informar o tamanho, o peso e a forma do ícone, e até a composição das cores de tintas usadas para pintá-lo. Mas não nos podem dizer nada a respeito do seu significado referente a uma realidade intrínseca. Eis o cerne do problema. A imensidão de equívocos e a confusão que surgiu no debate sobre o geocentrismo poderia ter sido evitada se os polemistas de ambos os lados tivessem percebido que as alegações geocêntricas se referem a uma verdade inerentemente icônica, que, como tal, transcende o corpo da ciência física. O geocentrismo refere-se fundamentalmente a um símbolo cósmico e ao mistério da essência. Assuntos que não podem ser enfrentados em termos positivistas. Agora, que caracterizamos o geocentrismo como uma doutrina icônica, podemos entender que aquele simbolismo não pode ser interpretado num sentido psicológico.
Não se trata de uma questão de verdade subjetiva, mas objetiva. O geocentrismo é realmente uma doutrina científica que se insere, como já indiquei, entre as ciências tradicionais, não entre as modernas. Como tal, ele demanda certa habilidade para enxergar, a capacidade de atualizar uma faculdade de visão superior que possa discernir o sentido do ícone como algo distinto de suas meras cores e formas. A ciência contemporânea, por sua vez, adestra-se para o oposto, nomeadamente para fixar seu olhar sobre os aspectos mais exteriores da realidade corpórea. Não é de se surpreender que o sentido icônico lhe escape. Através de um considerável adestramento, podemos nos tornar proficientes na tarefa de reduzir um ícone e suas formas e cores. Isto é, reduzir o universo a seus componentes quantitativos e materiais. Torna-se evidente, enfim, que o significado real do geocentrismo passa despercebido por seus críticos científicos e até por seus defensores científicos contemporâneos. O debate contemporâneo não consegue mesmo romper o véu do problema. Não foi apenas a presença real, mas a própria concepção da existência das ciências tradicionais que se perdeu virtualmente. Mesmo os teólogos que deveriam estar bem informados não têm, em sua maioria, a menor ideia do que se tratam. Se tivessem, não perderiam tempo com esforços de desmitologizar os textos sagrados. Qual poderia ser, então, a causa dessa deficiência, dessa verdadeira cegueira? Não se trata de uma questão de erudição ou de fé no sentido religioso. O que nos falta é uma ambientação tradicional, algo que desapareceu no Ocidente há séculos. Nasser está profundamente correto quando compara as ciências tradicionais. Joias que reluzem na presença da luz de uma tradição sapiencial viva e que se tornam opacas quando aquela luz desaparece. Precisamos entender que essa maravilhosa metáfora não se aplica apenas a uma variedade de disciplinas recônditas, tais como a alquimia ou a astrologia, mas ao próprio geocentrismo, cujo significado real todos presumem entender. Como as realidades cósmicas estão conectadas por sua essência e seus respectivos modelos paradigmáticos, uma cosmovisão desprovida de essência é incompatível com as ciências tradicionais, quer no caso do geocentrismo ou de qualquer outra. Uma ciência tradicional pode sobreviver em seus aspectos exteriores, do mesmo modo como as formas e cores de um ícone permanecem quando seu significado já se perdeu. O geocentrismo, em particular, sobreviveu em sua dimensão cosmográfica. Assim, reduzido, porém, a seu sentido extrínseco, ele se torna realmente uma superstição, um vestígio de uma cosmovisão perdida. Nos termos da metáfora do professor Nasser, o geocentrismo tornou-se opaco. A cosmologia geocêntrica,
que, concebida de acordo com o sistema de Ptolomeu ou com o sistema tixoniano, afirma que as estrelas e o conjunto clássico de 7 planetas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, revolvem incessantemente ao redor da Terra, como se montados em esferas rotatórias gigantescas. Em suma, os céus giram enquanto a Terra permanece imóvel. Qual é o significado icônico disto? Para os antigos, significava que as estrelas e planetas serviam como princípios de movimento na esfera terrestre. Enquanto o Sol dá origem à alternância entre dia e noite e entre as estações, a Lua dá origem às marés e outros fenômenos, assim como os 5 planetas remanescentes. Esta era a crença antiga. Astronomia e astrologia estavam, portanto, inextricavelmente unidas, e podiam mesmo ser vistas como aspectos complementares da mesma ciência. Recapitulemos o que Ptolomeu nos deixou em seu Amalgesto, o mais amplo e influente tratado de astronomia produzido na antiguidade, e em seu Tetrabiblos, que se debruça justamente sobre astrologia preditiva. Como as esferas celestes realmente exercem uma influência no mundo terrestre, como essa influência se transmite para o mundo sublunar? A resposta de Aristóteles a essa questão se fundamenta numa abordagem física, para não dizer mecanicista. Tendo-se convencido por meio de especulações filosóficas de que não poderia haver algo como um espaço vazio, e persuadido de que as esferas celestes eram compostas de uma substância chamada éter, o estagirita considerou que cada esfera exercesse um tipo de força mecânica sobre a que lhe sucedia, desde o estelatum até a Terra. Como essa última não se move, o resultado deveria ser uma mistura dos elementos, que produziriam mudanças e movimentos internos. Este é o sentido aparente da teoria aristotélica. Parece, no entanto, que outras concepções mais antigas da influência astrológica eram mais refinadas que essa explicação que nos parece ser tão crua. As concepções pré-aristotélicas eram muito mais teológicas que físicas, se é que se pode falar nesses termos. Devemos nos lembrar de que as civilizações anteriores povoaram os céus como deuses, ou anjos, como preferimos dizer, que presumivelmente, dispunham de meios espirituais para comunicar sua influência ao reino sublunar. Seja como for, as esferas celestes sempre foram concebidas com um caráter ativo em relação à esfera terrestre, o que implica dizer que a cosmovisão dessas civilizações sempre foi inerentemente astrológica. A característica mais eminente da cosmologia antiga foi, com efeito, abandonada no rastro da Revolução Copernicana. O próprio Copérnico buscou preservar o quanto pudesse da velha cosmologia. Ele não era de modo algum um revolucionário ou um iconoclasta. Ainda assim, como por uma linha lógica implacável, suas inovações astronômicas precipitaram o colapso da cosmovisão antiga nas mentes e na imaginação daqueles que, segundo Copérnico, vieram adotar a cosmografia heliocêntrica. A astrologia tornou-se um assunto sepultado. Desde então, a própria Terra tem revolvido e presumidamente agido sobre os outros planetas, tanto quanto eles agem sobre a Terra. A nova cosmologia é visivelmente democrática,
A hierarquia tradicional, na qual a Terra estava relegada à posição mais baixa, foi substituída por um sistema planetário, no qual o globo terrestre goza de um status mais ou menos semelhante aos das suas companhias celestes. Não há mais em cima e embaixo, leste e oeste, norte e sul, exceto, é claro, em relação a um planeta em particular que esteja orbitando o Sol. Claramente, as bases para uma perspectiva astrológica desapareceram. De acordo com a nova cosmologia, as estrelas e os planetas clássicos não exercem mais influência sobre a Terra. Ou, melhor posto, não exercem mais influência superior. De acordo com a física contemporânea, há uma interação entre eles por via de forças gravitacionais e magnéticas. Certamente, nesse sentido, o Sol, a Lua e as estrelas ainda influenciam a Terra. É desnecessário notar que a ação de forças ou a permuta de partículas, como admitidas pela física do nosso tempo, nada tem que ver com a influência das esferas celestes, como concebida pela sabedoria antiga. E esta é precisamente a razão pela qual a própria ideia de astrologia remete-nos hoje a uma superstição primitiva e sepultada. A verdade icônica trata da relação da realidade cósmica com a realidade metacósmica. A leitura de um ícone cósmico contribuiu, no entanto, com um elemento seu próprio, uma perspectiva ou um ponto de vista, poderíamos dizer. Isto implica concluir que um ícone pode ser lido sob mais de um prisma. Agora que esclarecemos que o geocentrismo é uma doutrina icônica, resta-nos observar também que o heliocentrismo, quando corretamente compreendido, é também icônico. Ambos os pontos de vista provam-se corretos, o que significa que incorporam em si uma verdade icônica. É a perspectiva ou o ponto de vista que difere. Mais precisamente, as respectivas doutrinas correspondem de fato a diferentes níveis de observação. As perspectivas heliocêntrica, na medida em que diz respeito a um tipo de visão mais intelectual ou interior, situa-se mesmo acima da geocêntrica. Esta, por virtude de sua perspectiva centrada na Terra, percebe a causa e o princípio de todas as coisas em termos de seus efeitos ou influências sobre a esfera terrestre, enquanto aquela é focada no Sol, que, como representante da divindade, ocupa por direito seu lugar no centro do universo. O Sol como responsável não apenas pela visibilidade das coisas visíveis, mas por sua germinação, sustento e crescimento, nas palavras de Platão, não poderia ser concebido ptolemaicamente como um mero planeta, um entre diversos corpos que giram ao redor da Terra. Dado o caráter explicitamente teofânico do heliocentrismo tradicional, não é de se surpreender que essa doutrina esteja intimamente associada com as escolas pitagóricas e platônica, distinguindo-se neste ponto da aristotélica. Baseado nos relatos de Filolau de Crotona, os pitagóricos esposavam uma cosmologia não geocêntrica, na qual a Terra gira ao redor de um núcleo ígneo, e assim chamado altar do universo, que não se identifica, no entanto, com o Sol.
Este passo foi dado depois pelos neoplatônicos, cuja cosmologia Este passo foi dado depois pelos neoplatônicos, cuja cosmologia tornou-se abertamente heliocêntrica. Mais tarde ainda, quando esta doutrina foi ressuscitada na Renascença pelo movimento chefiado por um tal de Marsiglio Ficino, assumiu notavelmente uma forma meio alterada. Ficino instituiu quase uma religião inteira, uma espécie de neopaganismo. O próprio Copérnico foi profundamente influenciado por esse movimento, como se pode ver claramente em diversas passagens do De Revolutionibus. Para citar apenas um exemplo, o 10º capítulo do livro 1º, que nos permita saborear o espírito daqueles tempos de renascença. No centro de tudo está entronizado o Sol. Neste, que é o mais belo dos templos, poderíamos dispor e se iluminar em alguma posição mais avantajada, a partir da qual ele pudesse iluminar tudo em simultâneo. Ele se chama por direito a lâmpada, a mente, o governador do universo. Hermes Trismegisto chamava-o o Deus visível. A Electra de Sófocles o chamava o que tudo vê. Assim, o Sol senta-se num trono real, governando seus filhos, os planetas que o circundam. Não obstante estes panegíricos, parecia que a luz da verdade icônica estava se apagando rapidamente. Um tipo de literalismo telúrico, hostil ao espírito da filosofia platônica, começava a manifestar-se, pressagiando o advento da era moderna. Nem em Marsiglio Ficino, nem em Copérnico encontramos uma autêntica restauração da doutrina platônica. Nem podemos dizer que o heliocentrismo que dali resultou conforma-se com seu protótipo tradicional. Ele era mais comparável, escreve Titus Burcartiti. Ele era mais comparável à popularização temerária de uma verdade esotérica. Precisamos agora ponderar acerca dessas observações tão significativas. Por que a verdade do heliocentrismo deve ser tida como esotérica? E por que sua popularização seria perigosa? Visto que caracterizamos a verdade do heliocentrismo como icônica, estamos por acaso a dizer que icônico e esotérico são sinônimos? Seguindo esta linha de raciocínio, também o autêntico geocentrismo deveria ser esotérico. Proponho apenas a lhe fornecer uma resposta parcial a essas questões. Notemos, em primeiro lugar, há uma posição prima facie, uma espécie de contradição lógica entre as visões geocêntricas e heliocêntricas. Precisamos nos lembrar ainda de que o heliocentrismo se baseia numa visão intelectiva que substitui ou suplanta a visão sensorial. Ocorre que o autêntico heliocentrismo, isto é, o heliocentrismo compreendido esotericamente, não nega a realidade sensível, mas antes a acomoda numa visão hierárquica mais ampla e verdadeiramente superior. Vivekananda descreveu esta situação em termos apropriados quando disse: O
homem não se move do erro à verdade, mas da verdade à verdade, das mais baixas para mais elevadas. Este reconhecimento da existência de uma verdade inferior é, ouso dizer, uma marca ou um indício do autêntico esoterismo. A verdade superior nunca destrói a inferior, muito pelo contrário. Um pretenso esoterismo que despreze as crenças normais e, por assim dizer, reveladas por Deus da humanidade é forçosamente uma fraude, uma perigosa falsificação. O próprio Cristo não declarou: Não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Marquemos especialmente as seguintes palavras: Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota ou um traço da lei. Mateus 5, versículo 17 e 18. Cristo está reconhecidamente falando da lei mosaica. Ainda assim, podemos concluir que sua palavra se aplica da mesma forma, à totalidade do corpo de crenças preservado do Antigo Testamento, que certamente inclui os preceitos do geocentrismo. Até que o céu e a terra passem, todas essas verdades baixas permanecerão efetivas e terão sobre nós, de certa forma, um efeito vinculante. Que ninguém as descarte antes que o céu e a terra tenha de fato passado, sobre o risco de que se caia naquilo que os Upanishads chamam uma escuridão maior. Voltando à contradição prima facie entre o geocentrismo e o heliocentrismo, eu gostaria agora de mostrar que este paradoxo não se pode resolver no nível de nosso senso comum concernente à realidade corpórea. Nem mesmo pode ser resolvido em bases aristotélicas, muito menos cartesianas. Parece, enfim, que necessitamos recorrer à perspectiva mais avançada de uma metafísica não dualista, seja ela platônica, vedântica ou trinitária. Nenhum realismo menos elevado nos satisfará. Sim, este terreno é realmente esotérico, para dizer o mínimo. Restam poucas dúvidas, ademais, de que este é o terreno do qual Dante se valeu para conceber sua visão monumental do que se poderia chamar o cosmo integral. Numa visão cosmográfica... numa única cosmografia poética, ele combinou as cosmologias geocêntrica e heliocêntrica. E é altamente significativo que se passe de uma a outra, precisamente no limite do empírio, que representa como que a fronteira entre dois mundos. Pois enquanto atravessamos a fronteira, as esferas ascendentes deixam de se expandir e se passam a contrair. Naquele reino superior e angélico, a ordem hierárquica das esferas sucessivas se reverte. Aqui, ascender significa aproximar-se do centro, que compreende o altar do universo, isto é, o trono de Deus. O empírio, a esfera mais exterior do sistema ptolemaico, marca o ponto da reversão, no qual o céu e a terra hão de passar, que também é o ponto em que um novo céu e uma nova terra surgirão. Surge então a seguinte questão: será que a preeminência do autêntico heliocentrismo
não se reflete no plano físico por meio de alguma característica cosmográfica saliente? Será que o próprio princípio do simbolismo cósmico não exige que a glória superior da autêntica visão heliocêntrica se reflita na geometria real do sistema planetário? Acredito que aquilo que Copérnico descreve brilhantemente como uma maravilhosa simetria do universo e uma relação definida de harmonia no movimento e na magnitude dos orbes, de um tipo que se não poderia obter de outra maneira, seja precisamente aquele reflexo cosmográfico. Os sistemas de Copérnico e de Tycho mostram-se, com efeito, matematicamente equivalentes, o que implica dizer que eles preveem as mesmas órbitas aparentes. Ainda assim, entretanto, as simetrias e a harmonia de que fala Copérnico permanecem ocultas no esquema tychoniano, manifestando-se, porém, com resplendor no sistema copernicano. Podemos, assim, ter sentimentos conflitantes para com a defesa contemporânea do geocentrismo, conquanto se deva mesmo reconhecer os esforços dos fiéis cristãos em preservar uma doutrina fundamental para sua fé. O espírito reducionista de nossos tempos tem forçado o debate a um plano cosmográfico no qual já se perdeu o essencial, e no qual, justamente por isso, os defensores do geocentrismo se encontrem numa destacada desvantagem. Reconhecidamente, os princípios da relatividade oferecem alguma proteção aos tychonianos, sob sítio, mas o fazem ao custo de emascular as alegações geocentristas. Enquanto isso, continua sendo verdade que um sistema heliocêntrico coordenado oferece vantagens teóricas inegáveis, precisamente porque é adaptado às simetrias observadas por Copérnico. Os adeptos de Tycho podem mesmo estar certos quando dizem que eles também podem explicar os fatos observáveis, mas podemos imaginar o custo disso em termos de intervenções ad hoc desastradas. Não nos resta senão um sentimento de comiseração para com esses apologetas, que o lado oposto sequer considera dignos de resposta. O que impressionaria forçosamente a mentalidade esoterista é aquilo que se poderia chamar a multivalência da revelação autêntica, seja ela escritural ou cósmica. A verdade é hierárquica, e assim a lei divina e o cosmos, enquanto tal, também devem ser hierárquicos num certo sentido. Nenhuma perspectiva ou nível de compreensão, nenhum darshana pode por si mesmo fazer justiça à verdade integral. A própria revelação nos informa isso de diversas maneiras. Tipicamente, tanto as escrituras quanto a revelação cósmica nos trazem essa informação por meio de fissuras, isto é, por meio de aparentes incongruências que confundem e espantam, semeando em nós o ímpeto de buscar um nível mais elevado de verdade. Como o próprio Cristo revelou aos seus discípulos na véspera de sua paixão. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. João 16:12. A humildade em seu sentido moral não basta. Precisamos também de uma humildade intelectual e mesmo teológica, para que nos preservemos de cair num dogmatismo árido. Precisamos seguir sempre o nosso caminho, da verdade mais baixa para a verdade mais elevada. Os dogmas que, ao que parece, são destinados ao viator, ao viajante espiritual, não ao teólogo amador.
Não se trata de dizer que os dogmas de estirpe sagrada sejam meras verdades profissionais ou limitadas no sentido geral, mas que esses dogmas preservam consigo verdades ainda inauditas. Precisamos, como eu disse antes, seguir o nosso caminho, como o autor de Hebreus nos lembra. A carne forte pertence aos homens feitos. Hebreus 5,14. Ademais, como as verdades provêm em última instância de Deus, esta ascensão em etapas constitui mesmo um itinerarium mentis in Deum, um verdadeiro itinerário da mente para Deus. É claro, porém, que é um itinerário no qual o próprio viator se transforma progressivamente, nas palavras de São Paulo. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios 3:18. Voltando a falar de cosmografia, a verdade mais elevada do heliocentrismo, como mencionei, reflete-se na beleza superior ou na simetria da descrição matemática que lhe corresponde. Precisamos, porém, lembrarmos-nos de que a verdade mais elevada em questão pertence ao que poderia ser caracterizado como um nível esotérico da visão. Reduzido à mera cosmografia, o heliocentrismo situa-se abaixo de sua alternativa geocêntrica, pois esta, na medida em que corresponde ao testemunho da percepção sensível cognitiva, abre horizontes da verdade, que, como vimos, são inacessíveis à ciência física enquanto tal. O problema do geocentrismo exotérico, um geocentrismo que não faz mais que negar a verdade heliocêntrica, por sua vez, é não possuir, no fim das contas, uma defesa digna de crédito contra o heliocentrismo científico. Em termos figurativos, referentes e epiciclos não se mantêm muito firmes diante das equações de Kepler e Newton. Até o mais ferrenho geocentrista não pode se furtar a reconhecer uma congência superior na teoria heliocêntrica e, secretamente, a sentir que alguma outra verdade está em discussão, uma verdade que não pode ser compreendida a partir do ponto de vista geocêntrico. Para a mentalidade esoterista, porém, aquela outra verdade é necessariamente hostil e configura um ensinamento errôneo que ameaça a integridade da cosmovisão geocêntrica. O que nos deveria impelir a buscar um nível mais elevado e mais compreensível de entendimento, que deveria, de jure, ser libertador, é reduzido a uma heresia tipificada e um objeto de temor. O que complica ainda mais a discussão é que o heliocentrismo seja comumente identificado com a doutrina galileana, que é de fato uma heresia tipificada. Já sugeri que o heliocentrismo galileano corrói o senso de verticalidade que sustenta e possibilita a vida espiritual, e que ele nos afunda num cosmos planificado e dessencializado no qual as alegações religiosas deixam de ser críveis. Proponho-me agora analisar outro efeito maléfico da heresia galileana, que, de certo modo, complementa a supramencionada perda do senso de verticalidade. Toda religião é necessariamente antropocêntrica em sua cosmovisão. Em termos cristãos, o homem ocupa uma posição central no universo porque ele é feito à imagem e semelhança daquele que é de fato o centro absoluto de tudo quanto existe. Ademais,
O homem ocupa um papel central porque, sendo um microcosmo, ele de certo modo contém em si tudo quanto existe no mundo exterior. Assim como o centro de um círculo contém, de certo modo, todo o compasso de seus raios. Dito de outro modo, o homem é central porque ele é o mais precioso dos entes corpóreos. O Gênesis nos ensina que Deus criou a terra como habitat do homem, e o sol e a lua e as estrelas, como para os signos, as estações, os dias e os anos. Foi em virtude da centralidade ocupada pelo homem que a queda de Adão pôde afetar o universo inteiro. É claro que a centralidade de que falamos é a metafísica, ou poderíamos dizer mística. Ainda assim, é da natureza das coisas que esta centralidade essencial se reflita cosmograficamente. Não é verdade que a manifestação invariavelmente reflita a realidade interior ou essencial? Supor que o homem possa ser central metafisicamente e que ele habite um ponto diminuto de matéria que ocupe um espaço indiscriminado numa galáxia indiscriminada. Isto seria incongruente ao extremo. Novamente, tal hipótese negaria o princípio básico do simbolismo cósmico e, por consequência, a natureza teofânica da realidade cósmica. É possível que se afirme a centralidade metafísica do homem num plano filosófico abstrato, ao mesmo tempo em que se afirma a acentralidade cosmográfica. Duvido, porém, que se o possa fazer num plano existencial, isto é, no nível da crença real. Se realmente acreditarmos nessa postulada centralidade da Terra, obrigamos-nos a abandonar o postulado tradicional do antropocentrismo. Na realidade concreta, esses dois artigos de crença excluem-se mutuamente. Poderíamos, eu creio, prestar continência parcial a ambos, como o fazem mesmo os muitos teólogos contemporâneos. Mas a crença real é algo muito mais distinto disso. Cabe ainda a objeção de que é plenamente possível esposar uma cosmologia acêntrica sem prejuízo dos postulados peremptórios da religião. Poder-se-ia até alegar que um tipo como Nicolau de Cusa substancia esse argumento. É mesmo verdade. Devemos, porém, entender que a cosmologia de Nicolau é profundamente platônica e corresponde mesmo a uma perspectiva autenticamente esotérica. Sua acentralidade está, por consequência, muito distante daquela de Einstein e poderia ser mais bem descrita como um pancentralismo. O cardeal não negava de todo o geocentrismo, como o faz o astrônomo adepto de Galileu. Ele, na verdade, transcendia a posição geocentrista e, ao fazê-lo, justificava em verdade e em espírito, por mais paradoxal que isso nos pareça. Nicolau de Cusa declarou: É verdadeiro dizer que o centro do mundo está na Terra, quanto dizer que está fora da Terra. Pois, de fato, o Deus abençoado também é o centro da Terra, de todas as esferas e de todas as coisas do mundo. Eis nessa lúcida e sucinta declaração, digna de uma mente santificada, o ar puro e revigorante do esoterismo cristão. É sempre o método do esoterismo autêntico, nada a negar, sem afirmar, em simultâneo, uma verdade mais elevada, que contém e excede vastamente a alegação negada. É verdade que a Terra guarda o centro do universo.
Também o fazem, porém, o Sol, a Lua e as miríades de estrelas. É evidente que aquela primeira verdade é a que mais nos importa, pois somos habitantes deste mundo terrestre. Como notei anteriormente, dependemos desse reconhecimento, desta verdade, para nossa orientação, tanto espiritual quanto física. O que ocorre ainda quando ascendemos da cosmovisão geocêntrica para a autêntica cosmovisão heliocêntrica? Podemos verificar que, ao transcender a perspectiva geocêntrica, transcendemos também as concepções teológicas mais baixas do antropocentrismo, de acordo com um ditado paulino. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Gálatas 1, 2, 20. O antropocentrismo mais elevado, que resulta daquela ascensão, é, na verdade, um cristocentrismo. Novamente, porém, devemos notar que o cristocentrismo não abole as noções anteriores, as verdades mais baixas, assim como o Cristo que vive em mim não destrói o eu que vive. É novamente uma questão de níveis, de hierarquia. Enquanto isso, a conexão intrínseca entre o geocentrismo e o antropocentrismo mais baixo subsiste no plano em que se aplicam ambas as concepções, que não é outro senão o plano que corresponde à nossa condição humana. Não neguemos, portanto, qualquer dessas noções, dessas verdades de baixo. As consequências dessa negação seriam trágicas ao extremo, afetaria e envenenaria todos os aspectos da cultura humana, a começar com a vida religiosa, que ela desmantelaria. Seria difícil superestimar o impacto da Revolução Copernicana sobre a cultura ocidental. Já em 1611, quando a Revolução mal havia começado, John Donne parecia adivinhar seu significado mais amplo. A nova filosofia joga dúvidas sobre o assunto. Ele lamenta. Tudo está em frangalhos, toda coerência se foi. Não é surpreendente que os guardiões eclesiásticos da Igreja Católica também o tenham percebido, sem contudo perceber com total clareza o que, no fim das contas, constituía o cerne do problema. Hoje, passado 4 séculos, o que estava oculto, no começo tornou-se manifesto e visível a todos. Como notou Arthur Koestler, foi como se uma nova raça tivesse surgido neste planeta. Seria talvez essa a razão pela qual São Malaquias, em suas famosas profecias, falava do papado de Paulo V, 1605 a 1628, aludindo ao nascimento de uma raça perversa. Lembremo-nos de que o primeiro julgamento de Galileu ocorreu em 1616. Qual poderia ser, então, aquela raça perversa a que o profeta santo se referia? Considerando que Galileu é de fato o pai da ciência moderna, somos compelidos a responder que não se trata senão de raça de cientistas modernos e, por extensão, de toda a comunidade de indivíduos imbuídas da perspectiva cientificista. Este constitui, portanto, o nascimento que houve durante o pontificado de Paulo V. Não é surpreendente que São Malaquias tenha destacado esse evento. Não se tratava de uma simples questão de astronomia planetária, é claro.
O que nasceu foi mesmo uma nova filosofia, como John Donne rapidamente percebeu. Daí em diante, o homem ocidental começou a olhar para o universo com olhos diferentes. Passou, portanto, a encontrar-se literalmente num mundo novo. Goethe, sempre realista, certamente não subestimou o caso quando declarou que é provável que nenhum fato tenha tido uma influência tão profunda no espírito humano quanto os ensinamentos de Copérnico. Podemos acrescentar que, enquanto Copérnico propunha a hipótese heliocêntrica, o novo modelo matemático, por assim dizer, foi Galileu quem providenciou a nova filosofia. Como todos sabemos, Galileu foi formalmente processado em 1633 e forçado a abjurar suas convicções copernicanas. A proposição de que o Sol constitui o centro imóvel do universo foi declarada formalmente herética, pois contraria expressamente a Escritura Sagrada. E assim a questão permaneceu até 1822, quando, sob o reinado de Pio VII, a Igreja começou a flexibilizar sua posição relativa à chamada opinião geral dos astrônomos modernos. Iniciou-se assim um processo de acomodação com a nova raça, que atingiu seu ápice em 1979, quando o Papa João Paulo II encarregou a Pontífice a Academia de Ciências de reabrir o caso Galileu e, se necessário, revisar o veredicto de 1633. Tendo em vista a mentalidade que veio à tona no rastro do Vaticano II, o resultado daquela revisão nunca foi objeto de dúvida. Galileu foi exonerado, carbonizado, alguns diriam, e João Paulo II, em sequência, desculpou-se perante o mundo pelos erros cometidos pela Igreja. Seria esta a razão pela qual São Malaquias alude a esse Papa com as enigmáticas palavras de laboris solis. Esta frase, que tradicionalmente se refere ao movimento do Sol, relaciona-se com Galileu, o homem que negou que o Sol se move. Será que São Malaquias, tendo previsto anteriormente o nascimento de uma raça perversa, esteja aludindo agora ao fato de que, 400 anos depois, a Igreja terá se revertido sua posição e abandonado sua oposição a essa raça, ou seja, a essa nova filosofia? É claro que as alusões de São Malaquias se podem interpretar também de outras formas. Por exemplo, de laboris solis pode ser interpretado como uma referência ao fato de que este Papa, que viajou muito mais extensamente que qualquer de seus predecessores, tinha muitas vezes circundado o globo em seu avião de carreira papal, chamado curiosamente Galileu. Seja como for, o fato que a Igreja se juntou agora ao resto da sociedade ocidental e adotou uma cosmovisão cientificista durante o reino do Papa João Paulo II, e obviamente com sua sanção, a Revolução Copernicana finalmente chegou à Igreja. Para sermos precisos, porém, é preciso dizer que não foi a Igreja enquanto tal que passou por essa transformação ou que evoluiu, como se costuma dizer. O que mudou, na verdade, foi a orientação de seus representantes humanos. Foi Roma, podemos dizer, que mudou sua postura.
Em termos humanos, o establishment eclesiástico pode ter optado pelo único caminho viável. Diante da sofisticação e da habilidade da ciência contemporânea, diante dos grandes sinais e maravilhas que poderiam enganar até os eleitos, é possível que não haja possibilidade de se conter a maré crescente da crença cientificista. Devemos, porém, insistir, à luz da análise precedente, que a rejeição contemporânea do geocentrismo não é de modo algum compatível com a doutrina cristã. Na medida, portanto, em que Roma tem adotado essa postura, ela tem comprometido o verdadeiro ensinamento da Igreja. Eis o cerne do problema. Fim do capítulo. Obrigado por ouvir. Te encontro na próxima leitura. Quero fazer um agradecimento especial a todos os membros do canal. Eles nos ajudam de uma forma maravilhosa. Cito todos: Cosme, Jesus, Glaucia Chante, Marcelo Macuglia, Felipe Coutinho Santos e Alessandro Herculano. Obrigado por ajudarem esse canal, meus queridos. Que Deus possa os abençoar. Mando um abraço especial ao Miguelzinho. Obrigado, Miguelzinho, de estar aí ouvindo a nossa leitura. O Pai do Céu te abençoe. Até a próxima, pessoal.